Olá, pessoas, eu sou o Juliano, você está em mais um episódio do Pode Ler e Escrever, e hoje está aqui comigo a Renata, que é escritora. Vamos falar dos livros dela, falar muito, e a gente colocou na pauta, né, de nerdices, do universo sci-fi, que eu também gosto bastante. Eu acho assim, acho não, tenho certeza que vai ser um papo super legal. E aí, Renata, como que você tá? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Juliano. Nossa, eu tô super feliz e esse é um assunto também que me anima muito. É muito bom estar com todo mundo aí, poder compartilhar um pouquinho desse meu lado bem nerd que eu tenho. Ah, que bom, eu adoro, assim, adoro. E quando a gente conversa assim, tenho certeza que vai embora, a gente vai falar vai viajar muito, né? Quase Sim. que falando de ficção científica, né? Tem muitas viagens, né? E eu acho que vai ser um papo incrível. E antes de a gente começar, de fato, eu queria falar do nosso patrocinador, que é o Clube de Autores. O Clube de Autores, para quem não conhece, né? É a maior comunidade de autores independentes do Brasil, já publicou mais de 75 mil livros Brasil afora e nos apoia, nos patrocina aqui no podcast. E para quem quiser saber mais, tem um QR Code na tela. Mas se estiver assistindo pelo celular, né, não tiver como ter o link aqui na descrição, é só clicar e ficar por dentro da parceria, tá bom? Então, Renato, acho que para começar, né, que eu tenho muita curiosidade, eu sempre pergunto para os escritores qual que foi o caminho até chegar na literatura até chegar como escritora mesmo, né? Como que, né, quem é Renata, né? Qual que é o caminho, qual que é a sua jornada, enfim, vamos falar sobre você, né? Todo o seu caminho na literatura, como que é? Meu Deus do céu. Olha, eu acho que como qualquer pessoa da minha geração, eu sou velha, tá? No Não, tempo que não existia nerd, ainda era CDF, e eu era a aham, CDF. eu Mas só que a sei. gente tinha que ler por obrigação, sabe aquela coisa, né? A gente ia na Uhum, Foi nessas épocas assim que o meu colégio ele tinha uma competição bem legal de quem lia mais, então eu aproveitei uhum, e li tudo que é Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos, todos os básicos, clássicos, maravilhosos da nossa literatura. Foi nessa época que eu li muito, assim. Mas é uhum, claro, depois, passaram os anos, eu fui pegando leituras de mais entretenimento, caindo nos gibis, nos HQs, etc. uhum, Amo até hoje esse lado. Adoro muito, de verdade. Aí olha o meu lado lá, nerd. Ler uhum. revistas de cientistas, científicas, com termos Uhum. técnicos, teóricos, até hoje eu adoro. E com 12 anos eu comecei a escrever roteiro. Por incrível que pareça, eu escrevo roteiro desde os Legal. 12. Tem provas, feira de ciências, roteiro by. Uhum. E depois disso, eu comecei a entrar na escrita muito, bastante, assim, aquela coisa de redação normal. Meus pais são publicitários, eu logo caí na publicidade e Uhum. escrever foi de cor, assim, de pronto. O que mais eu fiz depois que eu comecei a minha carreira mesmo muito cedo. Comecei bem cedo a Uhum. trabalhar nessa área de publicidade. Daí, quando eu estava, sei lá, já com 20 e poucos anos, a minha avó escreveu uma autobiografia e pediu para eu revisar. Eu já estava trabalhando em São Paulo, já tinha bastante Uhum. coisa nessa parte de escrita, de redação publicitária. E ela falou: Uhum. revisa para mim, vai, eu quero que você veja o que acontece, como é que vai ficar. Eu escrevi o livro novo, né? Eu escrevi tudo de novo, ela detestou que eu reescrevi, não usou a versão que eu fiz para imprimir, Aham. mas a partir daí eu falei: puxa vida, eu adorei escrever ficção e nasceu a ideia de escrever um livro. Daí, durante uma viagem que eu estava fazendo com meu marido, em 2006, apareceu a ideia assim: nossa, seria tão legal utilizar essas nerdices que a gente gosta, de física quântica, Sim. multiversos, para poder justamente escrever um livro, porque no Brasil não tinha nada ainda nessa época. E eu falei assim: então pronto, vou começar a escrever o livro. Daí surgiu a ideia de Vir Cadastro. Uhum. Ah, que legal. Então, desde de criança, né? Você falou férias de ciência, nessa época a gente era muito ainda do papel, né? Ia para a banca comprar as revistas para saber o que estava passando na televisão, filmes. Então a gente tinha pouco acesso, mas o que tinha era muito, a gente dava muito valor a isso, né? Eu Não, lembro então, também. uma das minhas referências ainda até hoje é De Volta para o Futuro, que a gente assistiu 40 milhões de vezes na TV, Sim, né? sim, exatamente, exatamente. E a gente ficava imaginando quando chegar 2015, né? A gente ficava lá naquela época, como que vai ser? Será que vai ser desse jeito? Será que não vai? Ah, e eu fiquei curioso que você falou que você também se aproximou muito da leitura de quadrinhos, né? Quando você era mais jovem. O que que você lia nessa época? Quais Olha, eram? eu gostava muito do Surfista Prateado. Engraçado, eu Uhum, peguei muito salteado. Eu morava em Foz quando criança e a gente não uhum, tinha muito acesso.
Então, o que vinha era muito pouco. Eu peguei assim, são poucas unidades, não eram muitas, na época era difícil, né? Nossa, como era duro. Sim. Capitão América, Surfista Prateado, DC tinha algumas coisas tipo Batman, sabe? Mas tudo salteado, eu nunca peguei uma coleção inteira de ler tudo. Era assim, o que tinha, né? O que aparecia, você aproveitava. Isso, eu pegava bem salteado, assim. É uma pena, né? Porque eu que era sedenta por esse tipo de coisa, não tinha internet, não tinha nada que a gente pudesse realmente buscar mais informações, né? Sim, sim. A gente, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né, onde eu moro, tem... Desde quando eu era muito novo, tinha algumas livrarias, tipo a Livraria Leitura, né? Que na época só tinha aqui em Belo Horizonte. Tinha algumas que tinham uma seção mais nerd, né? Então tinha muito card game, era uma sessão só de quadrinhos. Tem uma que até fechou, era uma leitura famosa que tinha na região aqui da Savassi, que o segundo andar era só na parte de card game, era no auge do Magic, card Pokémon, isso meados dos anos 90, início dos anos 2000 ali. Então, eu lembro que era moleque, eu ia para lá e ficava a tarde inteira, de um sábado, trocando carta, vendo os quadrinhos, e era meio que a saída, né? Fim de semana dos moleques ali, encontrando. Mas eu vou te falar que eu era sozinha, tá? Eu não tinha companhia para isso, não. Não tinha nem um par, nem primo, nem amigo. Eu era nerd sozinha, abandonada. Escrevia para mim, lia para mim, ninguém me seguia, porque era uma cidade interior, né? Então, essa parte toda de uma mulher usando esse lado todo era muito difícil, não existia antigamente. Hoje ainda né? A mulher tem Wi-Fi. Acaba que hoje é bem mais comum, mas eu imagino que um tempo atrás, igual você falou, não tinha esse tipo de literatura nacional, né? Então, você pega super-heróis, sci-fi, não tinha. Quanto mais uma mulher escrevendo, né? Que eu acho que menos ainda, né? E outra, do interior, então a gente só vai diminuindo as probabilidades de terem outras pessoas junto com você, né? Não, com certeza. E daí, quando veio a parte de Matrix, né? Matrix mesmo, ai, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Para mim, assim, mexeu com a minha consciência, com tudo que eu pensava do mundo. Daí já foi tinha um marco, né? Foi um marco bem forte, Star Wars, sabe? Junto. E eu falei assim, meu Deus, eu não consigo pensar em escrever ou pensar em algum outro tipo de cultura que não seja essa, Matrix. Ai, meu Deus, Star Wars! E assim, eu era sozinha. Não tinha muito trocar informação, eu ficava muito distante, mas assim, até hoje foi algo que me impactou, assim, muito forte mesmo. Foi uma referência muito intensa. Mas falar que, assim, até eu, assim, né, morando na capital e tudo, tinha essa dificuldade, porque por mais que tinha esses momentos que eu te falei, cara, eu lembro quando surgiu, por exemplo, o Omelete, no início dos anos 2000, alguns outros sites, assim, era quase ninguém que curtia, assim, eu compartilhava muito com meu irmão, que tem uma idade parecida com a minha, mas de colecionar mangás, a gente lia mangá pra caramba, você falou, né, aqui em off, do livro do Musashi, né, lembro que lançou eu lembro que teve Vagabond, que foi o mangá eu lembro da Conrad na época, e a gente lia, então eu compartilhava muito assim com ele. Era difícil ter algum amigo para eu chegar comentando de um mangá ou de algum jogo, alguma coisa. Era pouco, assim, pelo menos o meu ciclo social. Mas isso, naturalmente, pela época, né? A gente tinha menos acesso à informação, a gente não tinha rede social. Nossa, internet, nada. Era difícil, né? Fora do nosso ciclo ali pequeno, a gente não conversava com ninguém, né? Não. Como você conversava com alguém de outras cidades, outros estados, outras experiências, não tinha, né? Então, acho que é algo que a nossa geração passou muito, né? Essa dificuldade de conseguir ler, né? Sofremos e fomos vitoriosos, porque a gente tem uma base de referência assim maravilhosa. Eu vejo pela essa galerinha que hoje eu converso, tá trocando informação, mas a gente foi na garra, porque para conseguir tudo era assim, mesmo qualquer filme que você pensa, grandes clássicos, inclusive, eu só fui assistir na faculdade, porque as locadoras não tinham os filmes clássicos que eu queria assistir, os referências, né? Nossa, não tinha nada. Então, só na faculdade que eu fui realmente impactada por esses clássicos de filme. E literatura é a mesma coisa. Você pega as bibliotecas, não tinham grandes
diferenciais em termos de títulos. É aquilo que eu falei, era Machado de Assis, Graciliano, né? Coisa mais básica. Eu, por exemplo, a biblioteca que eu mais frequentei na vida foi da escola, né? Mas a gente ia, ou faculdade, né? Mas a gente ia lá para ou livros técnicos ou livros clássicos, né? Vagalume, talvez, também. Vagalume, que às vezes você comprava na banca de revista, né? Tinha algumas situações assim, Sim. Mas o máximo que a gente ia era a série Vagalume. Exato. Né? Que era um livro de ficção, né? Criado para as crianças e adolescentes da escola, né? Mas o que tinha prova, né? Que tinha que ler para fazer uma prova, eu também eu li todos. Chegar. A gente leu todos, né? Eu tô lendo agora, inclusive, relendo, na verdade, Sim. né? Com o meu filho, porque eu falei assim, não, você vai ler Vagalume, porque esses aí, olha, são... Não, Vagalume é sensacional, sensacional. O complicado é assim, você lê um Dom Casmurro para fazer vestibular, né? Que aí acho que... 880. 880. Aí eu confesso que eu afastei muito de literatura clássica, assim, na época, lia por obrigação, mas sempre tinha uma brecha de um livro ou outro que fugia disso, eu curtia, né? Eu ia atrás. E aí você falou de inspiração agora, um pouco de cinema, fiquei curioso, né? O que te inspira? Que naturalmente, né, você traz referências de cinemas, de séries, para a escrita, né? Que a gente vai chegar ainda. O que mais te inspira? Assim. Olha, na verdade, dos últimos, que eu vou dar de dica até, que eu acho assim, quem gosta de sci-fi, tá? O nível de sci-fi com profundidade, com personagens muito bem construídos, diálogos e não diálogos perfeitos, assim, olha, sério. No sci-fi bem bacana, Tales from the Loop, que tá na Amazon. Não tem ninguém comentando, eu não vejo muitas coisas, mas aí, ó, é uma dica minha para quem curte um sci-fi bacana, diferente, num ritmo um pouquinho mais devagar, não vou dizer, mas um pouco mais lento, porque as pessoas às vezes procuram o sci-fi de Marvel, o sci-fi de Hideo Material, que são todos eles super rápidos, ágeis, tais. Esse sci-fi do Tales from the Loop, que tá na Amazon Prime, é muito legal. Essa é uma referência muito legal para vocês poderem conhecer. De escrita, de livro, eu amo Douglas Adams. Li todos Douglas Adams, sou apaixonado por Douglas Adams. Pena que já não tem mais como ler mais do que eu, que já tem publicado, que ele já se foi. Eu ganhei, com certeza. É engraçado que o Coraline eu assisti antes de ler, então foi uma pena, mas eu adoro. Qualquer forma, são referências ótimas. E Philip Dick. O Philip K. Dick, assim... eu adoro ele também. Nossa, qualquer um, né? Desde... inclusive, a minha dica de escritora depois leiam o Philip K. Dick, que eu adoro, acho maravilhoso todos. Inclusive, por exemplo, eu comecei por Blade Runner, né? Que eu acho que é o caminho mais comum. É o próximo? Exato. Eu tô ansioso aqui. E eu fiz aquela coisa, né? Tipo, eu vou ler agora, né, de novo o livro ou vou assistir os filmes, né? Porque lançou em 2017, eu acho, né? O remake. Foi algo assim. Aí eu falei, vou ler de novo. E eu tive a percepção que, assim, quem ainda não é muito chegado na ficção científica, é um ótimo livro para começar. Eu acho que é uma leitura fácil. Não é uma criação de universo muito difícil, não tem muitos personagens, é uma história bem linear, né? Não tem muitos flashbacks e tudo. É simples, é um livro bem... bastante do Dick nisso, né? Que às vezes se perde, na verdade. E também legal. Eu gosto muito do Minority Report, também citando novamente. Sim. Nossa, também foi um divisor, sabe? Quando você começa a assistir filmes como esse, que você mexe com alguns cenários futurísticos muito próximos do que pode acontecer, você fica imaginando... Não, é o que eu mais gosto, assim, eu gosto bastante. Porque, assim, eu costumo assistir muito suspense policial, costumo ler bastante, que é algo do cotidiano, é algo real, cidades reais, mas quando você tem uma pitada ali de um sci-fi, né, e a gente chega até num ponto de Black Mirror, por exemplo, eu acho legal demais, porque... Cara, eu falei assim, é aquele e se? Falei, cara, isso aqui vai acontecer. Isso aqui pode rolar. Mesmo a gente sabendo que é algo muito longe, né, da realidade. Mas como a gente viaja tanto...
Invisível pro Black Mirror, tem episódios deles que eu falo, minha nossa! Não posso, eu fico semana inteira pensando, sabe aquela coisa que você fica sensibilizado, que não consegue mais tirar da sua cabeça? Pois é. Aí o que eu gosto bastante, tanto em filmes e em livros, é essa incomodação que entrega, né? Você pode não ter gostado de um final, você pode não ter gostado de tal parte, mas se te traz essa incomodação, acho que prende, sabe? Só para não perder, a série é essa aqui, né? Que você falou. Então, na verdade, eu não tinha visto que tinha livro, hein? Que legal, adorei. Que eu coloquei na Amazon, achei que ia indicar até a série, porque às vezes a própria Amazon indica, né? A série do Amazon Prime, mas apareceu que eu acho que é pelo nome, dá para entender o visual, né? Mesmo. Eu acho que pelo menos parece ser. Bom, tá aí, uma nova leitura para mim. Excelente, sensacional. O complicado tem aqui no Amazon Prime. É um RPG. Eu também adoro RPG. É uma das minhas grandes frustrações, que é um RPG, aqui, ó, nos anos 80, que nunca foi. Uma das minhas frustrações como nerd é nunca ter tido um parceiro de Magic e para jogar RPG de mesa. Nunca tive, assim. Eu só assistia, porque os meus primos mais velhos que jogavam. E daí, quando chegou a minha época de jogar, ninguém jogava comigo. Já tinha passado a época deles, né? Uma das minhas grandes frustrações, assim. Apesar que eu tinha um amigo que jogava Magic, um único mais nerd, mas não rolava, assim. Eu sinto falta de reunir, tipo, sei lá, ainda mais moleque, né? Que a gente não pode sair para casa do amigo, dorme lá e tudo. Passar a noite jogando, né, RPG de mesa, eu nunca tive. É uma das coisas que agora, depois de velho, eu quero ter amigos assim ainda. Eu também quero. Não quer dizer que passou a época, não. Eu ainda quero. Mas vai que volta, né? Porque tem tanta coisa voltando hoje que acaba voltando também isso. Eu tô rezando ainda. Sim. Ou se adaptando, né? Uma das coisas que eu mais tenho visto, né? Por exemplo, os sprints de leitura. Cara, você faz isso hoje em live, né? Você não precisa estar junto para, né, o clube de leitura, essas coisas. Então, às vezes, tem umas ressignificações, né? Então, com certeza. Enfim, muita coisa dá para mudar.